Aumento das vendas do Mounjaro no Brasil. Você já parou para pensar por que de repente todo mundo está falando sobre uma caneta que promete mudar o corpo em questão de meses? Não é exagero. Não é marketing barato. É um fenômeno real, com números reais acontecendo agora, no Brasil, nas farmácias da sua cidade, nos consultórios médicos lotados e nas redes sociais que você abre todo dia. O Mounjaro chegou no Brasil quase em silêncio, sem fanfarra, sem campanha milionária nas televisões. E mesmo assim, em tempo recorde, se tornou o medicamento mais procurado, mais comentado e mais vendido dentro do mercado de emagrecimento do país. Um mercado que, por sinal, movimenta bilhões de reais por ano e que nunca viu uma virada tão rápida quanto essa. Mas o que está por trás desse crescimento explosivo? Por que médicos estão prescrevendo, pacientes estão buscando e farmácias estão esgotando estoques em dias? E mais importante, o que isso tudo diz sobre a saúde, o comportamento e as escolhas do brasileiro quando o assunto é emagrecer? Neste vídeo você vai entender tudo. Não só os números, não só a ciência, mas o contexto completo desse fenômeno. Vai ver o que a indústria farmacêutica não anuncia em nenhum comercial. Vai entender os riscos que estão sendo ignorados por muita gente e vai sair daqui com informação de qualidade, do tipo que faz diferença de verdade na sua vida e nas suas escolhas. Fica até o final porque cada parte desse vídeo foi pensada para te dar uma visão que vai muito além do que você já viu por aí sobre o Mounjaro. O dia em que as farmácias esgotaram. Imagine chegar numa farmácia, pedir pelo Mounjaro e ouvir do atendente, sem previsão de chegada. Tente a semana que vem. Aí você tenta na semana seguinte. Mesma resposta. Tenta em outra farmácia. Mesma coisa. Isso não é uma cena isolada. Isso aconteceu e continua acontecendo em farmácias de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Brasília e de dezenas de outras cidades brasileiras. O estoque simplesmente não dá conta da demanda. E a demanda não para de crescer. Quando o Mounjaro foi aprovado pela Anvisa e começou a ser comercializado oficialmente no Brasil, ninguém na indústria farmacêutica estava preparado para o que viria. A Eli Lilly, empresa responsável pelo medicamento, tinha projeções de venda. Tinha estratégia de distribuição. Tinha logística montada. E mesmo assim, o mercado brasileiro respondeu de um jeito que surpreendeu a todos. As vendas explodiram em questão de semanas. Clínicas de endocrinologia e nutrologia relataram aumento absurdo na procura por prescrições. Grupos no WhatsApp e no Telegram passaram a circular informações sobre onde encontrar o produto disponível. Influenciadores de saúde publicavam stories indicando farmácias com estoque. Virou uma corrida. Uma corrida por um medicamento. E aqui está o dado que poucos estão colocando na mesa. O Brasil é hoje um dos países com maior crescimento no consumo de medicamentos para emagrecimento do mundo inteiro. A obesidade atinge mais de 40% da população adulta brasileira. O país convive há décadas com uma epidemia silenciosa que o sistema de saúde não conseguiu resolver com dieta, academia e força de vontade. E quando aparece uma solução que parece funcionar de verdade, o brasileiro vai atrás com tudo. O problema é que essa corrida tem um lado que ninguém está contando direito. E é exatamente esse lado que você vai conhecer ao longo desse vídeo. O fenômeno que ninguém previu e que está mudando tudo. Para entender o tamanho do que está acontecendo, você precisa voltar um pouco no tempo. Não muito, apenas alguns anos. Em 2021, a semaglutida começou a ganhar espaço no Brasil como alternativa médica para a obesidade. O Ozempic, que originalmente foi desenvolvido para tratar diabetes tipo 2, vazou para o universo do emagrecimento e virou febre mundial. Celebridades assumindo o uso, médicos sendo procurados em massa, farmácias esgotadas. O Brasil viveu sua primeira grande onda das canetas emagrecedoras. Mas o que veio depois foi maior. A tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro, chegou com uma proposta diferente. Enquanto a semaglutida age em apenas um receptor hormonal, o GLP-1, a tirzepatida age em dois, o GLP-1 e o GIP. Isso não é um detalhe técnico pequeno. Isso muda completamente o resultado clínico. Os estudos da fase de aprovação mostraram perda de peso média superior a 20% do peso corporal total em pacientes que usaram a dose máxima. Números que nunca tinham sido vistos antes em nenhum medicamento para obesidade na história da medicina. Quando esses dados chegaram ao conhecimento popular, foi como acender um rastilho de pólvora. O mercado brasileiro de canetas injetáveis para emagrecimento, que já estava aquecido com o Ozempic e o Wegovy, recebeu o Mounjaro como se recebe um produto de geração completamente nova. E a resposta foi imediata. Médicos atualizados começaram a prescrever. Pacientes insatisfeitos com os resultados anteriores migraram.
Novos pacientes que nunca tinham considerado esse tipo de tratamento entraram na fila. O crescimento percentual das vendas do Mounjaro no Brasil nos primeiros meses de comercialização oficial superou as projeções da própria fabricante. O país se tornou rapidamente um dos mercados mais relevantes da América Latina para esse produto. E esse movimento não está desacelerando. Está ganhando velocidade. O que ninguém previu foi a velocidade. E o que poucos estão entendendo é o motivo real dessa velocidade. Porque não é só a eficácia do medicamento que explica esse fenômeno. Tem muito mais coisa acontecendo por baixo dessa superfície. E você vai entender tudo isso ainda nesse vídeo. A ciência por trás da caneta mais desejada do Brasil. A maioria das pessoas que está usando o Mounjaro hoje não sabe exatamente o que está injetando no próprio corpo. Sabe que emagrece. Sabe que reduz o apetite. Sabe que funciona. Mas o mecanismo real, o que acontece dentro do organismo depois que a agulha entra, esse conhecimento fica restrito aos consultórios médicos e aos artigos científicos que quase ninguém lê. Isso precisa mudar. Porque entender como o Mounjaro funciona é o que separa quem usa com inteligência de quem usa com risco. O corpo humano possui um sistema hormonal sofisticado que regula fome, saciedade, produção de insulina e armazenamento de gordura. 2 hormônios dentro desse sistema são especialmente importantes para entender o Mounjaro, o GLP-1 e o GIP. Ambos são produzidos naturalmente pelo intestino depois que você come. Eles sinalizam para o pâncreas liberar insulina, avisam o cérebro que você está satisfeito e regulam a velocidade com que o estômago esvazia o alimento para o intestino. Em pessoas com obesidade, esse sistema funciona de forma comprometida. O sinal de saciedade chega tarde ou não chega com a intensidade necessária. A produção de insulina é desregulada. O corpo acumula gordura com mais facilidade e resiste em liberá-la. É um ciclo que dieta e exercício sozinhos muitas vezes não conseguem quebrar. A tirzepatida age exatamente nesses 2 receptores ao mesmo tempo. Ela imita e potencializa a ação do GLP-1 e do GIP simultaneamente. O resultado prático disso é devastador para a gordura corporal. O apetite cai de forma significativa. A saciedade aparece muito mais rápido durante as refeições, a produção de insulina se normaliza, o esvaziamento gástrico desacelera e o corpo passa a utilizar a gordura armazenada como fonte de energia com muito mais eficiência. É por isso que os números dos estudos clínicos são tão impressionantes. Não é milagre. É farmacologia aplicada com precisão cirúrgica sobre um sistema que em muitos pacientes estava desregulado há anos. Mas existe um ponto que precisa ser dito com clareza. A tirzepatida não substitui alimentação adequada e atividade física. Ela cria uma janela de oportunidade. Uma condição metabólica favorável para que as mudanças de comportamento aconteçam com mais facilidade e com resultados muito mais expressivos. Quem entende isso usa o Mounjaro como ferramenta. Quem não entende usa como muleta. E a diferença entre essas 2 formas de uso aparece claramente nos resultados de longo prazo. Agora que você entende o que acontece dentro do corpo, chegou a hora de ver o que está acontecendo fora dele. Nos números, no mercado, nos dados que mostram que esse fenômeno é muito maior do que parece na superfície. O que os dados revelam sobre o mercado brasileiro. Números não mentem. E os números do mercado brasileiro de medicamentos para emagrecimento estão contando uma história que vai muito além de uma simples tendência de consumo. O Brasil é o 2º maior mercado farmacêutico da América Latina e um dos 10 maiores do mundo. Esse dado sozinho já diz muito sobre o tamanho do território que o Mounjaro conquistou. Mas quando você coloca esse dado ao lado de outro, o cenário fica ainda mais revelador. O Brasil também é um dos países com maior prevalência de obesidade no mundo, com mais de 40% da população adulta vivendo com excesso de peso e mais de 20% já classificados clinicamente como obesos. Esse cruzamento entre um mercado farmacêutico gigante e uma epidemia de obesidade fora de controle criou o ambiente perfeito para a explosão que estamos vendo agora. Antes do Mounjaro, o mercado de canetas injetáveis para emagrecimento no Brasil já estava em crescimento acelerado por conta do Ozempic e do Wegovy. Dados do setor farmacêutico apontam que as vendas de análogos de GLP-1 no Brasil cresceram centenas de pontos percentuais entre 2021 e 2024. Clínicas especializadas em obesidade relataram aumento de mais de 300% na demanda por consultas relacionadas ao uso dessas medicações nesse mesmo período. Quando o Mounjaro entrou oficialmente no mercado brasileiro, ele não apenas somou a esse crescimento, ele acelerou tudo.
A tirzepatida chegou com um diferencial clínico claro em relação às opções anteriores e com um histórico de resultados que já estava circulando entre médicos e pacientes muito antes do lançamento oficial. A demanda estava reprimida e esperando pelo produto. O impacto no setor foi imediato. Distribuidoras farmacêuticas relataram pedidos muito acima da capacidade de fornecimento nos primeiros meses. Farmácias de manipulação, que produzem versões manipuladas da tirzepatida, viram sua procura disparar como alternativa ao produto original. O mercado paralelo, informal e sem qualquer garantia de qualidade também cresceu na mesma proporção. Onde há demanda reprimida e produto escasso, o mercado irregular sempre encontra espaço. E tem outro dado que precisa ser colocado na mesa com total transparência. O preço do Mounjaro no Brasil não é acessível para a maioria da população. Uma caneta com 4 doses, suficiente para um mês de tratamento, custa em média entre R$ 1.500 e R$ 2.500 dependendo da dose e do local de compra. Em um país onde a renda média mensal está abaixo de R$ 3.000, isso significa que o acesso a esse medicamento é um privilégio de uma parcela pequena da população. Ainda assim, as vendas explodem. Isso diz algo muito importante sobre o desespero de uma parcela da população que finalmente encontrou algo que parece funcionar de verdade. E diz algo ainda mais importante sobre o que acontece quando esse desespero encontra um mercado mal regulado, com informação distorcida e sem suporte médico adequado para a maioria dos usuários. Os números mostram o tamanho do fenômeno. Mas quem são as pessoas por trás desses números? Quem está realmente comprando o Mounjaro no Brasil? A resposta vai te surpreender. Do consultório às redes sociais, o perfil de quem está usando o Mounjaro. Se você imagina que o usuário típico do Mounjaro no Brasil é aquela pessoa com obesidade severa, acompanhada por endocrinologista há anos, seguindo um protocolo médico rigoroso, você está olhando apenas para uma parte muito pequena do cenário real. A verdade é que o perfil de quem está usando o Mounjaro no Brasil é muito mais amplo, muito mais diverso e muito mais preocupante do que qualquer projeção inicial poderia imaginar. Existe sim o paciente ideal. Aquele com IMC acima de 30, com comorbidades associadas como diabetes tipo 2, hipertensão ou síndrome metabólica, acompanhado por um médico especialista, com exames em dia e um plano terapêutico estruturado. Esse paciente existe, está sendo bem atendido e está colhendo resultados reais com segurança. Mas esse paciente representa uma minoria dentro do universo de pessoas que hoje estão usando a tirzepatida no Brasil. A maioria está chegando ao Mounjaro por um caminho completamente diferente. Esse caminho começa nas redes sociais. Um influenciador posta um antes e depois impressionante. Um vídeo no TikTok ou no Instagram mostra uma transformação de 4 meses que parece impossível. Um grupo no WhatsApp começa a circular relatos de pessoas que perderam 15, 20, 25 quilos em poucos meses. E aí aquela pessoa que está tentando emagrecer há anos, que já tentou de tudo, que está cansada de não ver resultado, decide que quer tentar também. Ela não vai necessariamente ao endocrinologista. Ela busca uma teleconsulta rápida, muitas vezes com médicos que prescrevem sem avaliação adequada. Ou pior, ela compra o produto sem prescrição alguma, por indicação de conhecidos ou por grupos online. Ela não tem acompanhamento nutricional. Não faz musculação para preservar massa muscular. Não sabe o que fazer quando os efeitos colaterais aparecem. E não foi informada sobre o que acontece quando o medicamento é interrompido sem o protocolo correto de descontinuação. Esse perfil de usuário não é exceção. É regra no Brasil de hoje. E tem uma camada adicional nesse cenário que merece atenção especial. Uma parte significativa dos usuários atuais do Mounjaro no Brasil não tem obesidade clinicamente definida. São pessoas com sobrepeso moderado, algumas até com IMC dentro da faixa considerada normal, que estão usando um medicamento de alta potência farmacológica para perder os últimos quilos ou atingir um padrão estético que as redes sociais vendem como ideal. Isso não é um julgamento moral. É um alerta médico. Porque o risco de um medicamento dessa categoria em pessoas sem indicação clínica real é completamente diferente do risco em pacientes com obesidade severa. E esse risco está sendo ignorado em escala massiva. As redes sociais aceleraram o acesso à informação sobre o Mounjaro, mas aceleraram também a desinformação, a automedicação e a banalização de um tratamento que exige seriedade, acompanhamento e consciência. O que deveria ser uma ferramenta médica poderosa está sendo tratado como produto de prateleira por uma parcela enorme de usuários. E é exatamente esse cenário que abre a porta para o lado mais sombrio dessa história. Um lado que a maioria dos vídeos sobre Mounjaro prefere não mostrar, mas que você precisa conhecer antes de tomar qualquer decisão. A corrida perigosa, automedicação, falsificação
E os riscos que ninguém conta. Existe uma pergunta que ninguém está fazendo em voz alta, mas que precisa ser colocada na mesa agora. O que acontece quando um medicamento extremamente potente cai nas mãos de pessoas sem nenhum acompanhamento médico, sem informação adequada e sem a menor ideia dos riscos que estão correndo? A resposta está acontecendo agora. No Brasil. Em tempo real. A automedicação com tirzepatida no Brasil atingiu um nível que preocupa profissionais de saúde, conselhos médicos e a própria Anvisa. Pessoas comprando canetas sem prescrição em farmácias que não exigem receita, adquirindo o produto por grupos de WhatsApp, importando de forma irregular por sites internacionais ou comprando versões manipuladas sem qualquer controle de qualidade. Esse é o cenário atual, e ele tem consequências sérias. Os efeitos colaterais da tirzepatida são reais e precisam ser gerenciados com cuidado. Náuseas intensas, vômitos, diarreia, constipação, refluxo e dor abdominal são os mais comuns e aparecem especialmente nas fases iniciais do tratamento ou quando a dose é aumentada sem o protocolo correto de titulação. Em pessoas sem acompanhamento médico, esses efeitos costumam ser mal interpretados, mal manejados e frequentemente levam à interrupção abrupta do medicamento, o que por si só gera um efeito rebote significativo. Mas os riscos não param por aí. Em pacientes com histórico de pancreatite, com certas condições da tireoide ou com outras contraindicações específicas, o uso da tirzepatida sem avaliação médica prévia pode desencadear complicações sérias. Complicações que uma consulta adequada teria identificado e prevenido antes mesmo de a primeira dose ser aplicada. E aí entra o problema mais grave de todos, a falsificação. Com a demanda muito maior do que a oferta, o mercado paralelo de Mounjaro no Brasil cresceu de forma alarmante. Produtos falsificados, sem princípio ativo real, com concentrações erradas ou com substâncias totalmente desconhecidas, estão circulando e sendo vendidos como se fossem o produto original. A Anvisa já emitiu alertas sobre a circulação de versões adulteradas da tirzepatida no mercado brasileiro. Pessoas que achavam que estavam aplicando um medicamento aprovado e seguro estavam, na verdade, injetando substâncias sem qualquer garantia de composição, esterilidade ou segurança. Isso não é teoria. Isso é realidade documentada. E tem um comportamento que está se tornando cada vez mais comum e que precisa ser dito com clareza. Pessoas que usam o Mounjaro sem orientação e sem acompanhamento nutricional adequado estão perdendo peso de forma desestruturada. Estão perdendo massa muscular junto com gordura. Estão chegando ao fim do tratamento com um corpo mais leve, mas metabolicamente mais frágil, com menos músculo, metabolismo mais lento e muito mais vulnerável ao efeito sanfona quando o medicamento é interrompido. O Mounjaro é uma ferramenta poderosa. Mas ferramenta poderosa nas mãos erradas ou sem conhecimento adequado não gera resultado. Gera estrago. O que você acabou de ver é o lado que as redes sociais escondem atrás dos befores e afters perfeitos. Mas existe ainda uma camada dessa história que vai muito além dos usuários e dos riscos individuais. Uma camada que envolve dinheiro, poder e decisões que estão sendo tomadas longe dos consultórios médicos e das farmácias. É sobre isso que você vai ouvir agora. Por trás do sucesso, interesses, mercado e o que está em jogo. Toda vez que um medicamento vira fenômeno de mercado, existe uma estrutura gigante por trás desse fenômeno que raramente aparece nas conversas do dia a dia. No caso do Mounjaro, essa estrutura tem nome, tem endereço e tem interesses financeiros que precisam ser colocados na mesa com total transparência. A Eli Lilly é uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. Com sede nos Estados Unidos e operações em dezenas de países, ela faturou mais de 34 bilhões de dólares em 2023, com a tirzepatida sendo responsável por uma fatia crescente e expressiva desse resultado. O Mounjaro e o Zepbound, versão aprovada especificamente para a obesidade nos Estados Unidos, se tornaram os produtos de crescimento mais rápido na história da empresa. E o Brasil entrou no radar da Eli Lilly como um mercado estratégico de altíssima prioridade. Isso tem consequências diretas para o consumidor brasileiro. A estratégia de entrada da Eli Lilly no Brasil foi cuidadosamente calculada. O produto chegou com um posicionamento de preço premium muito acima do que a maioria da população pode pagar, criando uma percepção de exclusividade e sofisticação em torno de um medicamento que, na prática, deveria ser acessível a qualquer pessoa com indicação clínica real. O preço elevado não reflete apenas o custo de pesquisa e desenvolvimento. Reflete também uma estratégia de mercado que prioriza margens de lucro em um país onde o sistema público de saúde não cobre esse tipo de tratamento e onde o plano de saúde privado raramente reembolsa o custo integral. Enquanto isso, a discussão sobre a incorporação da tirzepatida ao Sistema Único de Saúde avança em ritmo extremamente lento.
Milhões de brasileiros com obesidade severa, que teriam indicação clínica real para esse tratamento, não têm acesso porque simplesmente não podem pagar. E essa desigualdade de acesso está criando um cenário perverso. Quem tem dinheiro usa com ou sem acompanhamento adequado, e quem não tem dinheiro busca alternativas no mercado paralelo, com todos os riscos que isso implica. Existe também uma discussão que está crescendo dentro da comunidade médica brasileira sobre o papel da indústria farmacêutica na formação de opinião sobre esses medicamentos. Eventos médicos patrocinados pela Eli Lilly, materiais educativos produzidos com apoio da empresa e programas de relacionamento com prescritores são práticas comuns e legais, mas que levantam questões legítimas sobre independência científica e sobre quem realmente está definindo os protocolos de uso dessas medicações no Brasil. Isso não significa que o Mounjaro não funciona. Os dados clínicos são sólidos e independentes, mas significa que o consumidor precisa entender que por trás de cada prescrição, de cada campanha de conteúdo e de cada notícia sobre esse medicamento, existem interesses econômicos que não são neutros e que merecem ser considerados na hora de tomar qualquer decisão. O conhecimento é a única proteção real contra a manipulação de mercado, e o próximo passo é justamente colocar esse conhecimento em prática, olhando diretamente para o que a ciência diz sobre os resultados reais do Mounjaro, separando o que funciona de verdade do que é construção de narrativa comercial. Resultado real X, expectativa. O que a ciência diz e o que as pessoas vivem. Chegou a hora de olhar diretamente para os números que importam. Não os números de vendas, não os números de mercado, mas os números que respondem à pergunta que está na cabeça de qualquer pessoa que já considerou usar o Mounjaro. Isso funciona de verdade? A resposta honesta é sim, com condições. O programa de estudos clínicos SURPASS, conduzido pela Eli Lilly antes da aprovação da tirzepatida, é um dos conjuntos de dados mais robustos já produzidos na história do tratamento farmacológico da obesidade. Os resultados são consistentes e impressionantes. Pacientes que usaram a dose máxima de 15 mg de tirzepatida por semana durante 72 semanas perderam em média 22,5% do peso corporal total. Para uma pessoa de 100 quilos, isso representa uma perda média de 22,5 kg. Números que nenhum outro medicamento para a obesidade havia alcançado antes em estudos clínicos controlados. Mas esses números precisam ser lidos com inteligência. Primeiro ponto. Esses resultados foram obtidos em condições controladas, com pacientes selecionados, acompanhados de perto por equipes médicas, com suporte nutricional estruturado e com adesão rigorosa ao protocolo de titulação de doses. O resultado que uma pessoa obtém usando o Mounjaro sem acompanhamento, sem ajuste alimentar e sem atividade física raramente chega perto desses números. Segundo ponto. Os estudos mostram que uma parte significativa do peso perdido com a tirzepatida, quando não há um protocolo adequado de preservação muscular, é composta por massa magra e não apenas por gordura. Perder músculo junto com gordura é um problema sério. Músculo é o tecido metabolicamente mais ativo do corpo. Perdê-lo significa metabolismo mais lento, menos força, mais flacidez e muito mais dificuldade para manter o peso perdido no longo prazo. Terceiro ponto. Os estudos do programa SURMOUNT, que avaliou especificamente o uso da tirzepatida para a obesidade, mostraram que após a interrupção do medicamento, sem as mudanças de comportamento consolidadas durante o tratamento, os pacientes recuperaram em média 2/3 do peso perdido dentro de um ano. 2/3. Esse dado precisa ser repetido porque ele muda completamente a forma como o Mounjaro deve ser encarado. O medicamento não é uma solução permanente por si só. Ele é uma janela de oportunidade metabólica e comportamental que, se usada com inteligência, pode produzir transformações duradouras. Se usada sem estratégia, produz resultados temporários seguidos de frustração e efeito rebote. E é aqui que a experiência real das pessoas diverge mais da expectativa criada pelas redes sociais. O antes e depois perfeito que aparece no Instagram foi construído durante o tratamento. O que raramente aparece é o depois do depois. O que aconteceu 6 meses, 1 ano, 2 anos após o medicamento ser interrompido. Esse é o capítulo da história que pouquíssimos influenciadores estão dispostos a contar. A ciência é clara. O Mounjaro funciona, mas funciona como parte de um sistema. E esse sistema exige conhecimento, acompanhamento e mudanças reais de comportamento para entregar o que promete no longo prazo. Então a pergunta que fica é: se você vai usar, como usar da forma certa? Como extrair o máximo desse medicamento com o mínimo de risco? É exatamente isso que você vai descobrir agora. Se você vai usar, use certo, o guia que seu médico deveria te dar. Tudo o que você viu até agora nesse vídeo foi construído para chegar nesse momento.
porque informação sem aplicação prática não transforma nada. E se existe uma parte desse vídeo que você precisa salvar, compartilhar e revisar sempre que precisar, é essa aqui. Usar o Monjaro da forma certa não é complicado, mas exige que você entenda alguns princípios fundamentais que a maioria das pessoas ignora completamente. O primeiro princípio é o mais importante e não tem negociação. Nenhum protocolo com tirzepatida deve ser iniciado sem avaliação médica completa. Não uma teleconsulta de 10 minutos onde o médico mal te vê. Uma avaliação real com histórico clínico detalhado, exames laboratoriais completos incluindo função tireoidiana, função pancreática, perfil glicêmico e lipídico, e uma conversa honesta sobre suas expectativas, seu histórico de tentativas anteriores de emagrecimento e suas condições de acompanhamento durante o tratamento. O segundo princípio é a titulação de doses. A tirzepatida começa sempre na dose mais baixa, 2,5 kg por semana, e é aumentada gradualmente a cada 4 semanas conforme a tolerância do paciente. Esse protocolo existe por uma razão muito clara. Ele reduz drasticamente os efeitos colaterais gastrointestinais que são a principal causa de abandono do tratamento. Pessoas que pulam etapas ou que começam em doses mais altas por conta própria estão assumindo um risco desnecessário que frequentemente resulta em experiências muito ruins e interrupção precoce. O terceiro princípio é a alimentação. O Monjaro reduz o apetite de forma significativa. Isso é bom, mas também cria um risco real de subnutrição quando não há orientação adequada. Com menos fome, muitas pessoas passam a comer muito pouco, não atingem a ingestão mínima de proteína necessária para preservar massa muscular e chegam ao final do tratamento com um corpo que perdeu tanto gordura quanto músculo. A meta de proteína durante o uso da tirzepatida deve ser de no mínimo 1,6 gramas por quilo de peso corporal por dia. Esse número não é opcional. É o que separa uma perda de peso de qualidade de uma perda de peso que vai te deixar flácido e metabolicamente mais fraco. O quarto princípio é o treinamento de força. Musculação durante o uso do Monjaro não é acessório. É parte do protocolo. É o estímulo que diz ao corpo para preservar o músculo enquanto perde gordura. 2 a 3 sessões semanais de treino resistido já fazem uma diferença enorme no resultado final em termos de composição corporal. Quem usa o Monjaro sem treinar está deixando uma parte enorme do potencial do tratamento completamente inexplorada. O quinto princípio é o planejamento da descontinuação. O Monjaro não é para ser usado para sempre na maioria dos casos, e a forma como o tratamento é encerrado importa tanto quanto a forma como ele é iniciado. A retirada deve ser gradual, acompanhada de uma estratégia clara para a manutenção dos hábitos construídos durante o tratamento. Parar abruptamente sem esse planejamento é o caminho mais curto para o efeito rebote, que os estudos já documentaram com clareza. O sexto e último princípio é o acompanhamento contínuo, não apenas com o médico que prescreveu, mas com um nutricionista especializado no uso dessas medicações e, sempre que possível, com um profissional de educação física que entenda o contexto metabólico do tratamento. Esse trio de suporte é o que transforma o Monjaro de um medicamento temporário em um ponto de virada real na trajetória de saúde de uma pessoa. O Monjaro pode ser uma das ferramentas mais poderosas já desenvolvidas para o tratamento da obesidade. Mas ferramenta poderosa exige usuário preparado. E agora você está mais preparado do que a maioria das pessoas que está usando esse medicamento no Brasil hoje. O que vem depois disso tudo? Para onde está indo esse mercado, essa ciência e esse fenômeno que está transformando o emagrecimento no Brasil e no mundo? A resposta está no próximo e último tópico desse vídeo. O futuro do emagrecimento. Começa agora. E você precisa estar preparado. Tudo o que você viu nesse vídeo foi sobre o presente. Sobre o que está acontecendo agora, nesse momento, no mercado brasileiro, nos consultórios médicos, nas farmácias e na vida de milhões de pessoas que estão tentando emagrecer com mais eficiência e mais segurança do que qualquer geração anterior teve acesso. Mas o presente já está sendo superado. E o futuro que está chegando vai mudar tudo de novo. A ciência das canetas emagrecedoras não parou na tirzepatida. Dentro dos laboratórios da Eli Lilly, da Novo Nordisk e de dezenas de outras empresas farmacêuticas ao redor do mundo, estão sendo desenvolvidas moléculas de nova geração que agem em 3, 4 receptores hormonais simultaneamente. Os chamados agonistas triplos e quádruplos já estão em fases avançadas de estudos clínicos e os resultados preliminares apontam para perdas de peso ainda mais expressivas do que as que a tirzepatida já produz. O retatrutide, por exemplo, molécula da própria Eli Lilly, que age em 3 receptores, apresentou em estudos de fase 2 perdas médias superiores a 24% do peso corporal, um número que parecia impossível há 5 anos. Isso significa que o Monjaro, que hoje é o estado da arte no tratamento farmacológico da obesidade,
Em poucos anos pode ser considerado uma geração ultrapassada dentro desse mercado. A velocidade com que essa ciência está avançando é sem precedentes na história da medicina metabólica. E o Brasil vai estar no centro desse movimento. O país tem todos os elementos para se tornar um dos maiores mercados do mundo para essas novas terapias. Uma população enorme, uma epidemia de obesidade sem controle, um mercado farmacêutico sofisticado e uma cultura de consumo de saúde que está crescendo rapidamente. As empresas farmacêuticas já enxergam o Brasil como território estratégico de longo prazo para essa categoria de produtos. Mas existe uma dimensão desse futuro que vai muito além das moléculas e dos laboratórios. É a dimensão humana. É a questão do acesso, da equidade e da consciência coletiva sobre o que significa tratar a obesidade com seriedade. O Brasil não pode continuar convivendo com um cenário onde o tratamento mais eficaz para a obesidade é acessível apenas para quem pode pagar mais de R$ 2.000 por mês. Não pode continuar aceitando que milhões de pessoas com indicação clínica real fiquem à margem de um avanço científico que poderia transformar suas vidas. A discussão sobre a incorporação dessas terapias ao sistema público de saúde precisa avançar com urgência, com evidência científica e com pressão social organizada. E você, que chegou até aqui nesse vídeo, já faz parte de uma minoria que entende esse tema com uma profundidade que a maioria das pessoas não tem. Você sabe como o Mounjaro funciona, sabe quais são os riscos reais, sabe como usar com segurança e consciência, sabe o que está por trás dos números de vendas e dos interesses de mercado, e sabe que o futuro desse campo vai ser ainda mais transformador do que o presente já é. Esse conhecimento tem valor, e conhecimento com valor precisa ser compartilhado. Se esse vídeo mudou alguma coisa na forma como você enxerga o Mounjaro e o emagrecimento, deixa o seu comentário aqui embaixo. Conta o que você já sabia, o que te surpreendeu e o que você gostaria de aprofundar em próximos vídeos. Cada comentário ajuda esse canal a continuar produzindo conteúdo com esse nível de profundidade e responsabilidade. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Ativa o sino, porque os próximos vídeos vão continuar nessa linha. Ciência real, informação aplicada e zero de promessa vazia. O emagrecimento com consciência começa com informação de qualidade. E você acabou de dar esse passo.